Salve, salve, sábios e sábias do meu Brasil. Tudo bem com vocês? Seminário do Saber mais uma vez aqui trazendo conteúdo novo para vocês, compartilhando conhecimento, compartilhando saber e buscando fazer com que o mundo seja mudado através deste conhecimento. Então, desde já, eu convido você a curtir esse vídeo, compartilhar, comentar e também se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e nos seguir também nas redes sociais, aí no Facebook, no Twitter, no Instagram e também no Blogger. E se quiserem também podem mandar os e-mails para nós, que nós responderemos com muito carinho, com muito respeito, tirando as dúvidas ou até recebendo novas orientações para que a gente possa melhorar cada vez mais o nosso canal. Então, vamos dar continuidade à caminhada na história da filosofia e vamos dar continuidade, portanto, no primeiro capítulo do livro do Giovanni Reale, que é a História da Filosofia, volume 1, que é a filosofia pagã antiga, né? Então, na aula passada, nós abordamos o tema sobre a filosofia como criação do gênio helênico, né? E nós vimos que a filosofia ela é própria dos gregos, né? Foi criada por eles, né? Eles foram aqueles que buscaram raciocínios lógicos a respeito dos fenômenos, a respeito do homem, a respeito da natureza, a respeito do ser. Então, eles são os responsáveis por criar este tipo de ciência que é a filosofia. E nós vimos que eles têm muita relação nos povos do Oriente em relação à cultura, em relação ao culto, em relação à organização militar, em relação à civilização, né? Mas em quesito filosofia, isto é próprio dos gregos, né? E hoje então nós vamos dar continuidade a este primeiro capítulo e vamos abordar o ponto 2 deste primeiro capítulo, que é a impossibilidade de derivação da filosofia do Oriente. Então, hoje nós vamos entender o porquê que a filosofia não veio do Oriente e é uma criação própria dos gregos. Então, está pronto para essa aula? Então, vem comigo que ela vai começar agora. Vamos lá então, meus queridos. A impossibilidade de derivação da filosofia do Oriente. Bom, várias foram as tentativas dos orientalistas de posicionar a origem da filosofia no Oriente. Entretanto, muitas vezes eles tentaram buscar analogias de conceitos dos primeiros filósofos gregos e até algumas ideias próprias da sabedoria oriental. Entretanto, eles não tiveram sucesso em relação a isso. E aí, quando veio o século XIX, no final deste século, a crítica elaborou uma lista de provas contra a ideia de que a filosofia grega tenha derivado do Oriente. Então, quais são as provas? Então, vamos lá. A primeira delas. Bom, analisando o período clássico, né, nós vemos que, podemos notar, que nenhum filósofo grego ou historiador grego ele deu indícios da origem oriental da filosofia. Então, esse é o primeiro ponto. Então, nenhum grego, seja historiador, seja poeta, seja filósofo em si, eles não citam nenhuma comparação ou nenhum indício que a filosofia, esse modo de pensar que os gregos têm, surgiu do Oriente. Então, o primeiro ponto que tem que ficar claro. O segundo ponto, a história ela vai comprovar que os povos orientais, eles tinham sim uma forma de sabedoria,
Mas nós temos que entender que esta forma de sabedoria dos orientais, ela está totalmente ligada, né, totalmente enraizada, fixada na religião. Então, está fixada nos mitos teológicos. Então, não é uma ciência com bases puramente racionais, como é a ciência dos gregos, como é a filosofia dos gregos. Então, demonstrando isso, quer dizer que se tratava de uma sabedoria semelhante ao que os gregos tinham antes de criar a filosofia, ou seja, era baseado no mito, né? E os gregos, quando eles tinham o mito e depois eles passaram a pensar de forma puramente racional, de forma lógica, eles deixam o mito, né? E com a base nele eles buscam racionalizar a origem das coisas, né? Então, a comparação que a sabedoria oriental tem com a sabedoria grega é essa primitiva, é baseada no mito. Portanto, a sabedoria oriental ela não tem um desenvolvimento puramente lógico, racional, como os gregos tiveram. O terceiro ponto. O terceiro ponto é o seguinte, que não há conhecimento de que os gregos utilizaram escritos orientais ou traduções destes textos orientais, porque antes da época de Alexandre o Grande, não há dados destes textos orientais que tenham chegado à Grécia. Então, não se chegou nessa época escritos hindus, não se chegou nessa época escritos egípcios, né? E muito menos nessa época de desenvolvimento da filosofia, não havia gregos que tinham a capacidade de traduzir possíveis textos oriundos do Oriente. Então, a filosofia é puramente desenvolvida dentro do ambiente grego. Portanto, este é o terceiro ponto que nos vale acrescentar aqui. E o quarto e último ponto, a filosofia para os gregos vai representar uma nova forma de expressão espiritual. Como assim? Quer dizer, quando eles entram em contato com os conteúdos de outras formas de vida, ou seja, com os fenômenos, né, que antes eram explicados pelos mitos, eles passaram a transformar estas coisas em estruturas totalmente lógicas, em estrutura totalmente racional, que tem um senso, que tem uma direção que o logos, o raciocínio, ajuda a compreender e a buscar a verdade sobre as coisas. Então, estes são os 4 pontos principais da impossibilidade de que a filosofia tenha derivado do Oriente. Então vamos recapitular. Primeiramente, analisando esse período, não houve nenhum filósofo ou historiador grego que fizesse menção a indícios de origem oriental da filosofia. O segundo ponto é que a sabedoria dos orientais ela era mais voltada para a religião, para os mitos, o que coincide com a mitologia grega, né? Esta religião primitiva dos gregos, mas sabemos que os gregos depois passaram a estruturar logicamente isto, transformando o mito em um raciocínio lógico, né? Um raciocínio estrutural. Então, a sabedoria dos orientais ela é puramente mítica. O terceiro ponto é que não há indícios de que chegaram textos orientais para os gregos, né? Seja hindu, seja egípcio, ou seja de qualquer outro povo do Oriente. E também não há indícios de que haviam gregos capazes de traduzir esses textos. E o último ponto é que a filosofia dos gregos fez com que eles se expressassem espiritualmente de uma outra forma. Então quer dizer que quando eles entravam em contato com os fenômenos da natureza, eles conseguiam cadenciar tudo isso numa estrutura lógica de estrutura puramente racional.
É isso aí, galera. Essa foi a segunda aula da história da filosofia, abordando este segundo ponto do livro do Giovanni Reale, que é a impossibilidade de derivação da filosofia do Oriente, ok? Então, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixe nos comentários que nós vamos respondendo a vocês. Pode também deixar as suas dúvidas no nosso e-mail, que é seminariodosaber@gmail.com, ou também deixar as suas dúvidas nas nossas redes sociais, no Twitter, no Instagram, no Facebook ou no Blogger, tá? Que nós estaremos de olho e estaremos respondendo para vocês, ok? Fiquem com Deus, um forte abraço. Lembrem de curtir, compartilhar, comentar, se inscrever no canal, que isso nos ajuda a crescer, e compartilhando esse conhecimento você também vai atingir mais pessoas e essas pessoas vão sendo mudadas por este conhecimento e com isso vão mudando o mundo, ok? Eu fico por aqui, fiquem com Deus, um abraço bem forte e até a próxima. Fui!